hora que a gente esquece. É a minha música. Tentar todo mundo. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o nosso estudo da Joana. Dona Aura, você faz a oração para nós? Vamos conhecimentos, severemos hoje aqui existir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Então, vamos dar continuação. Você pode ler para nós, Vinícius? Apresenta-se, né? É. Apresenta-se, então, no painel do comportamento, a necessidade de agir com inteireza, com abnegação, transformando os propósitos mantidos em realização enobrecedora. Todas as experiências humanas constituem formas de amadurecimento da criatura. Algumas decorrem dos deveres imediatos, são comuns a todos, constituindo a sua vivência um fenômeno natural, sem o qual se experimenta inevitável alienação com todas as suas consequências perniciosas. O fato de participar do contexto social, mesmo que sem gestos incomuns ou de arrebatamento, equipa o indivíduo com recursos emocionais que trabalham a existência, formoseando-se com estímulos crescentes para o seu prosseguimento. No que tange aos meios para facultarem a cessação do sofrimento, as ações meritórias, conforme já enfocadas, são preponderantes, destacando-se aquelas habituais, que caracterizam os temperamentos nobres, os sentimentos abnegados. Vamos explicar um pouquinho aí. Tá. Inteireza significa qualidade de algo que é inteiro, né? Tá. O que eu entendi mais é o seguinte, que a experiência humana constrói nosso comportamento, nos ajuda, que a gente vai também lidando com outras emoções, com outras sensações, com outros comportamentos de outras pessoas, também a gente vai nos espelhando, né? É isso que vai trazendo mais equilíbrio para o indivíduo, né? Trabalhar a questão emocional, porque sozinho não adianta, você não trabalha emoção, comportamentos se isolando, né? Até o Evangelho fala muito isso, né? Que tem gente, se eu estou isolado, você não vai passar raiva ou trabalhar isso, né, da melhor forma, sem ter experiências humanas, né? É muito importante você estar relacionando, né? Aprendendo com aquilo, né? Você concorda que a gente vem desse mundo para um percurso? Começar com... Você nasce de alguém, né? Então, você tem que conviver com aquela pessoa te educa, né, do jeito dela, cada um do seu jeito. Algum comentário da internet? Karina, Marcelo, Yasmin. Não, tudo certo. Tudo certo? Então, vamos continuar. Distinguir-se por meio dos gestos incomuns, desconhecidos, é a forma de buscar iluminação mediante a concurso da realização de tudo quanto internamente se conjuga para esse fim. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria, pensa em multiplicá-la ao tempo que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como de retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidade de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob ameaça de desespero e inutilidade. Da mesma forma, os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados
para as atividades em comum superiores, a quais nem todos se atrevam a realizar. Pode continuar? Pode. As ações em comuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de amor, de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio ante ofensas, do perdão às agressões, do esquecimento do mal. Todo aquele que dilui as forças negativas que teimam por obstruir o avanço, utilizando o detergente do amor, evita contaminar-se, e se já visitado por eles, liberta-se, fazendo com que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. Acho que estou parado. Né? Aqui fala algo muito interessante. Primeiro ele fala que, por exemplo, tem algumas coisas incomuns da nossa vida, né, que a gente não compreende. É importante a gente fazer um olhar interno, né, para tentar verificar o que isso está trazendo para nós. Outra coisa que ele fala um exemplo aqui, igual uma pessoa que é investidora. O que a pessoa investidora faz? Primeiro, ela tem que ter gosto, né? Uma das coisas é ter admiração para poder investir. E outra pessoa investe com certeza de ter rentabilidade, né? Então, ela vai investir algo que é seguro, algo que para ele ver que vai trazer frutos. É a mesma coisa com relação aos recursos espirituais e às emoções. Você tem que trabalhar, você não pode se tornar, até fala que inútil, né? Uma pessoa que não esquece de, ou não se atreve, né, a trabalhar esses recursos espirituais. Então, a gente é um caminho, é uma tentativa. Eu quero ser mais paciente, começa a trabalhar um pouco a paciência, aos pouquinhos. Né? Quero ser uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, por exemplo, começa a praticar a caridade. É algo que você vai investindo aos pouquinhos. Antigamente eu falava muito, onde que compra a tal da paciência? Porque... Senhor, haja paciência. Porque, assim, eu acho que o tal da reforma íntima, né? Cabe muito aqui. Porque se eu... E uma coisa que a espiritualidade também cobra muito, né? A gente estuda e não põe em prática. Estuda e não põe em prática. Então, o que adianta o conhecimento se eu não faço aquilo que eu estou conhecendo? Diante de nada. Né? Então, eu acho que um pouco disso que ele fala aqui é isso, né? Ele fala outra coisa também muito interessante aqui, que, igual ele fala até de canalizar mesmo essas energias. Outra coisa que eu acho interessante, ele fala o seguinte, a gente dá até dicas de irrigar com amor, ternura, né? Algo que é ruim. Por exemplo, uma ofensa. É difícil fazer isso. Eu sei que tem hora que alguém vem assim, a pessoa já chega e quer descontar, mas tem que respirar. Será que vale a pena? Será que não vai criar uma confusão desnecessária? Ele fala do silêncio aqui. O perdão às agressões. Porque o que acontece? Quando a pessoa agride ou agride o outro, quem se prejudica mesmo é a pessoa que pega a ofensa. E o outro está lá de boa. Né? A pessoa que está lá agredindo, muitas vezes está nem aí. Talvez nem percebeu, ou talvez fez com maldade. E aí que vem esse lado, que é a questão do perdão, esquecimento do mal, daquilo, porque a pessoa fica realimentando isso, né? Fica sentindo mal, fica naquele sentimento de culpa, e tem hora que não vale a pena, porque você deixa de canalizar uma coisa boa e fica canalizando para uma coisa ruim. Então, dá algumas dicas. Ele fala, interessante quando ele fala aqui do diluir essas forças negativas, né, como se fosse o detergente do amor, porque o detergente faz isso, você não pega gordura, não encapsula gordura, retira aquilo lá, né, que cai lá para o esgoto e tal, né, então separa. Então, o amor faz isso. Então, quando a gente trabalha com amor, muitas vezes, a gente deixa de passar a sentir coisas ruins, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. Que é tudo bonito, né? Terapia. Com certeza. Porque se não fosse a terapia e a espiritualidade, eu vou te falar. Como diz o coleguinha meditando aqui, ó. A gente já tinha posto fogo em muita gente, não é? Então, não pode. Entendeu? Aqui fala, ó, não pode. Karina, quer comentar alguma coisa?
Pode falar, dona. Não, eu tô procurando esse detergente aí, vou ver onde que eu compro esse detergente do amor. Tô dando risada aqui sozinha. Oh, meu Deus, não é fácil não, né? Eu tenho. Eu tenho, você tá aberto também. E eu tenho no meu consultório também. Eu leio a parte e a Aí tá bom. Você precisa de paciência demais. A ver lá naquela página da paciência, obediência e resignação. Eu sempre fui uma pessoa altamente obediente, mas nem pouco resignada. Depois que eu falei, a faxineira passou o pano sujo. Não arrumou a página. Tem 2 anos que está aberto. E eu achei que em 2 anos houve mudança. E eu olhava, eu não sabia, não conseguia compreender o que era resignação. Aí eu comecei a deixar ele lá perto. E aí, com o tempo, eu comecei a compreender. O negócio meio esquisito, não tem explicação real. É alguma coisa que vai acontecendo, não sei se é porque está lá aberto, porque a gente tem vontade. Eu falava, gente, o que significa? Eu compreendi. Aí parece que alguma coisa vai acontecendo que eu não sei o que é. Eu só sei que vai. Não tem como negar, porque vai. É porque assim, ó, a gente vai passando o tempo e a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. A gente lê e compreende um pouquinho, e aí a gente muda, a gente modifica. Né, Yasmin? Como é que você fala? Que a faculdade fez o quê com sua mãe? Repete aí para mim. Gente, a faculdade não devolveu a mãe certa. A faculdade não devolveu a mãe certa. pegou a mãe e devolveu. Mas por quê? Porque a gente vai conhecendo, se autoconhecendo e vai modificando. Muito verdade. Mas vai. Mas vai. É porque em muitas. Quando você tem a vida inteira para estudar, né? Uma hora assim. O que é, Yasmin? É porque talvez em muitas situações que ela passa hoje, há um tempo atrás, ela não agiria da forma que ela age. Por isso que eu falo isso, que a faculdade devolveu a mãe errada. Entendeu? Eu conhecia minha mãe em várias fases da vida dela. Então, isso me... Às vezes eu ainda olho para ela e falo, você não é normal não, né? Mas dá certo no final, gente. Fala, Marcelo. Você abriu o microfone? O Marcelo também me conheceu antes da faculdade, né, Marcelo? Não estou te ouvindo. Não estou conseguindo te ouvir, não. Então, vamos continuar? O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferam, infestando a área com resíduos pestíferos, responsáveis por males incontáveis. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação de energia saudável se estabiliza a organização psíquica, que reflete a aspiração do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Muita calma nessa hora, porque eu não entendi nada que você leu. Pera lá. O que é Vem de peste. Né? Vem de peste. É um mato doente. Agora eu não sei o que é concupiscência. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Desejo intenso por bens materiais, prazeres sexuais ou poder. Nossa, olha só. Então, gente, aqui fala algo que é interessante, né? Uma mente equilibrada não vai atrair coisas ruins, né? Mente sã, corpo são também, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente fraqueja, ou também é questão de vibração, atração.
Se eu estou pensando coisas ruins, vão o quê? Vou atrair o quê? Uma energia ruim, espíritos que estão ali aproveitando, falam, oh, abaixou a vibração, tá no momento propício. Então, aqui, vai tendo o quê? Isso aqui entra um pouco até daquele, esse resíduo também, até o curso do Weber fala, das bactérias, não tem? As bactérias que acabam proliferando por conta das nossas condições mentais ruins, né? Então, aí a defesa é o seguinte, a gente irradiar energias saudáveis, trabalhar nosso equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, né? Olha, não gerar esses pensamentos, olha o tanto de coisa que ele falou, ódio, medo, ciúme, rancor, a mágoa, essa concupiscência, que é a questão dos bens materiais. Mas como é que a pessoa consegue isso? Trabalhando internamente, trabalhando, lidando com... autoconhecendo. Se autoconhecendo. E como é que ela se autoconhece? Olha, fazendo a reforma íntima, ou até mesmo começando a olhar para dentro de si, fazendo reflexões, usando a terapia. Conhecimento. Porque se ela não buscar conhecimento, ela não se autoconhece. Ela não entende, às vezes, da onde que vem o medo, da onde que vem o ciúme. Eu estou te falando isso porque, assim, ó, a Yasmin vai lembrar de muita coisa aí agora. Existem coisas que a gente traz dos nossos pais. Então, por exemplo, assim, eu convivi demais com uma pessoa que ela era extremamente autoritária. Quando eu casei, eu transferi isso para o meu casamento. Uhum. Dava certo? Não. Era briga todos os dias. Então, o que aconteceu? Além da espiritualidade, além disso tudo, a gente tem que se autoconhecer. Da onde? Da onde que a gente traz esses comportamentos? Porque, às vezes, a gente faz comportamentos sem perceber. Isso também. Entendeu? Quando eu casei, eu era extremamente ciumenta. Onde você vai, que hora que você vai, com quem você vai, que hora que você volta. Você achava aquilo normal? Normal? Por exemplo, assim... Não, mas você tem que... Ele falava às vezes, mas eu acho melhor você fazer assim. Eu não te perguntei. Você não manda em mim. Nossa. Então, era mais ou menos nesse nível. Até eu entender que eu não precisava replicar isso e que eu não precisava ser dessa forma, porque a minha irmã não foi feliz. Entendeu? Só que eu fazia isso inconscientemente, eu não tinha consciência que eu fazia da mesma forma. E olha, que eu achava, exatamente, que eu achava desnecessário o jeito que ela fazia as coisas. E eu fazia do mesmo jeito. Ficava em cadeia, né? Então, quer dizer, se eu não busco ajuda para entender como eu sou, o que eu posso mudar? Porque assim, é muito fácil reclamar do outro. Mas e o meu comportamento que leva ele a fazer aquilo comigo? Porque às vezes é o que eu faço que desperta algo nele que faz aquilo comigo. E aí vem as brigas, vem as discussões. Então, eu passei a entender isso a partir do momento, primeiro, que eu entendi que eu era médium e que existia uma influência sobre mim e que eu permitia aquilo. Porque às vezes ele falava para mim, falava assim, você muda a sua cara, parece um demônio, você se configura. Então, assim, eu percebia isso? Não. Eu só percebi quando eu estudei, fui entender sobre mediunidade. Aí passei para o segundo passo, me autoconhecer. Foi onde eu passei a buscar terapia, treinamentos de inteligência emocional, e aí eu fui buscando. Hoje eu enxergo de uma outra maneira. Hoje eu consigo fazer esse silêncio que às vezes fala aqui. Que a pessoa às vezes fala comigo, eu penso assim, peraí. Tá vendo? Eu vou responder, essa pessoa tá... É isso mesmo? O que ela quis dizer com isso?
isso é realmente sobre mim ou sobre ela? Porque às vezes a pessoa está falando com você e não é nem sobre você, é sobre a raiva dela, sobre os sentimentos dela, e não sobre você. E às vezes a gente toma isso como meu. E aí eu fico irritado, eu perco a paciência, eu mudo a minha vibração pelo que o outro está sentindo. Entende? Então, é tudo autoconhecimento. E tem pessoas que não querem se autoconhecer. Tem pessoas que chegam num certo ponto, ela fala, o quê? Vou ter que enfrentar isso? Eu vou ter que mudar isso? Não quero? Tá afim? E não muda. E aí, continua sofrendo. Só que, assim, ela tem que entender que ela não consegue mudar o outro. Ela nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. Se a outra pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar, é ponto final. Então, quem tem que mudar, quem tem que se aceitar, quem tem que fazer as modificações sou eu mesma. Porque o outro não vai mudar por mim. Ele vai mudar a hora que ele tiver que mudar. A hora que ele quiser mudar. É assim que funciona. Continuando. Esse estado interior impulsiona aos atos incomuns superiores, passo próximo da iluminação. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguardando-se de agressões destrutivas. A iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo, a opção de sabedoria que é em relação ao ego, que prevalece no mapeamento das aspirações humanas mais imediatas, portadores de distúrbios vitais e fragorosas derrotas na luta, que é a breve existência corporal. O desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras, que são a herança demorada da experiência nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. A verdadeira iluminação promove um homem que, superando as contingências limites da instância carnal, anula todas as causas dos sofrimentos, fazendo-se cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir. Em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez mais vigor para a meta final. Então, aqui ele fala, achei muito interessante essa parte aqui, né, que a gente está nessas experiências, né, demoradas, né, da faixa primitiva, né? Então, é um desafio, não é uma coisa que do nada você já vai ser uma pessoa iluminada, é um processo longo, e olha que você tem ideia, a gente está ainda nessas faixas de sombra mesmo. Então, até mesmo a gente desvencilhar isso, é quando a Cris falou, olhar para si, ter conhecimento, começar a ter, verificar o que pode melhorar, sair dessas sintonias. Eu sei que, tipo, a gente pensa, nossa, mas isso aí está muito distante. Mas se não começar, não adianta. Se não começar a olhar para si, começar a gente verificar esse processo, não adianta. Para você ter ideia, que até fala, aliviação de dores, né? A gente já está falando um pouco de dores também, emocionais, tal, alguma coisa. A gente tem que começar a verificar que isso aí é um movimento para poder estar nesse processo de iluminação. É algo até utópico, né, a gente pensar em iluminação, mas mesmo que seja um caminho, é um caminho que você fala, não, mas eu não consigo chegar lá, mas é o caminho que você deve ser seguindo. É um esforço mesmo. Olha só. Chico que é Chico. Era casado com a catarata. Então, os desafios. Lidou com isso tudo, né? Divaldo que é Divaldo. Acabou de passar por um câncer. É. Quem dirá a gente? A gente está lá no começo. Você acha que a gente vai virar a luz do dia para a noite? Sendo que alguém faz um negocinho desse tamanho. A vira desse tamanho, então. Você já quer matar a pessoa? Nós temos muito para evoluir. Senhor, socorro, Senhor. Misericórdia. Eu falo que a gente está no passinho de formiguinha.
Mas já é Sabe? alguma coisa. Já Só, é alguma se a coisa. pessoa começar a pensar. Só de Já é estar nesse estudo aqui, eu imagino aqui, já é alguma coisa, assim. Porque tem pessoas que não estão nem aí, se falar a verdade, fica na rotina, no automático. Então, se a gente está no estudo, é porque está procurando algo, Exatamente. né? Pra melhorar, né? De melhorar. Eu fico pensando assim, na minha outra encarnação, eu acredito que nessa, com relação à outra que eu tive, eu sou um grão de areia no fundo do mar, sabe? Então, assim, um grãozinho, acho que já, né? A gente está começando a gatinhar, porque eu acredito que a encarnação a gente tem que procurar isso aqui, ó. A gente está procurando estudar. Exatamente. Nem estudar, a gente não tinha velocidade. E agora a gente até Eu comento muito com o Elton. Eu falo assim, olha o tanto que a gente já estudou, o tanto que a gente vem buscando cada vez mais conhecimento. Quem falou que eu ia fazer uma faculdade com 30 e poucos anos? Né? Então, a gente vem buscando conhecimento. Então, assim, e quanto mais a gente conhece, menos a gente vê que a gente sabe, menos a gente vê que a gente pratica aquilo que tem que ser praticado, né? Então, é um exercício diário. E a gente está aqui, ó. Nós estamos um pontinho, mas a gente está só no começo. E que bom que a gente resolveu isso, né? Pelo menos nessa, a gente pelo menos despertou, É. né? Que na outra, nem isso a gente tinha. Marcelo, Karina, vocês querem falar alguma coisa? Yasmin? Não, tá tudo bem. Marcelo? Oi, Karina. Adorei. Tá tudo adorei. certo. Estou acompanhando aqui. Vocês não tem nada para adicionar, por certo. enquanto. Agora, esse próximo capítulo é lindo, Olha. hein? Altruísmo. Perfeito. Vamos dar uma cara agora, hein? Viu? Vai. Vai pegar a gente fazer assim, Marcela. E você falando aquela palavrinha que eu tanto gosto, reforma íntima. Gente, temos que fazer, infelizmente. Não tem outro jeito, não. Tem, não? Se não for pela reforma íntima, a gente nunca vai chegar lá. Mas no Evangelho fala, todos nós chegaremos na evolução, né? Na Com certeza. perfeição. E Entendeu, gente? uau! Aí eu nisso aí, né? Eu achei que eu não ia passar no umbral esse ano, no final da minha encarnação, mas eu vou passar. Tranquilamente. Todos nós. E o sem Lucas chance. juntinho comigo. É. Todos nós. Gente, eu acho que a gente pode Todos começar o capítulo 6 na próxima, né? O que vocês acham? Pode. Por mim, tudo bem. Concorda, Karina? Eu acho que sim, né? Porque aí a gente pega a sequência certinho do raciocínio. Aham. É. Eu Pode acho ser. que foi muito aprendizado hoje, muito tapa na cara. A gente pode começar essa outra pé na coisa também, né? Hã? Muito pé na porta. Vamos Sem deixar pra semana comentários. que vem. Alguém quer É fazer bom, oração? é bom não falar E nada. hoje, uma reflexão para nós, né? Tarefa de casa. Uma Né? reflexão. Lucas chegou por último. Mas aí não. Você vai fazer oração hoje. De novo. De novo. Se você chegar na oração, você não faz oração no final. Aqui começa. O tudo é engraçado. Estou aprendendo. Vai chegar a minha vez. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E com o coração repleto de gratidão, agradecer essa oportunidade, este aprendizado, essa oportunidade de tanta sabedoria que esses irmãos nos trazem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tchau, pessoal. Karina, você vai vir hoje? Manda um abraço especial. Até a próxima. Pronto.